eu fosse escalar, o Gerson jogaria mais recuado, não o Everton Araújo, eu colocaria o Cebolinha e o Luiz Araújo de saída com uma ordem expressa. Chutem todas. Cortou, bateu para o gol. Abriu espaço, chute. Tentem sempre. Pode errar à vontade, mas chutem para o gol. O jogo de ontem era um jogo bem peculiar. Sobre o Gerson, eu acho que ele pode jogar ali. Eu acho que ele é um cara que ele pode corrigir. Ele tem um perfil, na minha opinião, adequado para ser um jogador mais decisivo. Ele é forte fisicamente, ele é alto. O chute dele não é um peteleco, ele chuta até com alguma força. Não é um jogador que chuta fraquinho. Mas não arrisca, não tenta, não tem confiança. Eu não sei o que acontece. Isso tem que ser corrigido no dia a dia. Se é conversar, cobrar, insistir. E ele querer também, né? O jogador tem que se sentir incomodado. Eu acho que passa um pouco disso. Por exemplo, se eu sou o Gerson e eu tenho 4 chances de fazer o gol contra o Vasco e eu não faço, eu não durmo a noite. Eu vou passar a noite com ódio porque eu não fiz o gol. Tem que ter um pouco disso, gente. Sabe, quando você sente que fracassou, e aí você vai treinar, você vai tentar corrigir. O que não pode, eu acho que às vezes tem um certo conformismo. Me passa essa sensação de conformismo. Fizemos o melhor. Não fizemos o melhor. Isso aí, mais um pouco, vira aquele media treino do Diego Ribas, né? O Flamengo perde a Copa do Brasil para o Cruzeiro nos pênaltis, o Muralha pulando para o lado errado em todos os pênaltis. Aí o Diego, que perdeu o pênalti, chega e fala: fizemos o nosso melhor, alguma coisa nesse sentido. Não fizemos o nosso melhor, pinóia, cara. Fizemos o melhor, tendo sido campeão, pô. Fizemos o nosso melhor, pô. Uma piada isso. Eu acho que o Flamengo era um pouco contaminado por isso, sabe? E aí eu acho que o Felipe, que ainda é um técnico jovem, e ele tem uma relação muito próxima com certos jogadores. O discurso dele inicial, lá no comecinho ano passado, foi de que, olha, agora eu sou o técnico, não sou mais o jogador, mudou a relação. Às vezes eu acho que não parece ter mudado o bastante, sabe? Porque chefiar, gente, em qualquer atividade profissional, chefiar requer capacidade de liderança, cobrança, e se você for um bom chefe, justiça, né? For um chefe sacana, não, aí não adianta. O chefe correto, ele é justo. Ele pode não gostar do cara, mas fala: não, esse cara trabalha bem. Não vou com a cara dele, mas ele trabalha bem. Eu não quero que ele saia do meu time. Ele trabalha bem. O outro, adora o cara, toma o chopp com ele, tudo uma puta preguiçoso, não quer nada, não sei o quê. Esse é o chefe correto. É raro isso, hein? Geralmente não é o que acontece. Mas você tem que tentar ser esse chefe correto. Esse cara justo. Que faz o melhor e que cobra o melhor. E essa cobrança tem que ser uma cobrança muito dura. Não precisa ser na coletiva. Eu acho que na coletiva também não dá para ficar maquiando, né, com essa coisa, não. A do final de semana foi demais. Não, porque o Michael faz tudo que eu peço. Os jogadores fizeram tudo que o técnico pediu. Ele não pede para perder gol, pede. Então não fizeram tudo que ele pediu. Vamos para as informações agora, galera. Uma curiosidade: o Bruno Henrique vai chegar a 300 jogos assim que ele entrar em campo. Pode ser contra o Corinthians nesse domingo. E vou te falar, cara, que jogador é o Bruno Henrique. Infelizmente tem essa situação envolvendo o extracampo que eu acho que está afetando o desempenho dele, mas eu fico muito feliz de estar acompanhando o sucesso do Bruno Henrique com a camisa do Flamengo. Para mim é muito ídolo. Eu considero o Bruno Henrique muito ídolo, um jogador extremamente importante. A melhor temporada dele com a camisa do Flamengo, pelo menos até o momento, foi em 2019, quando ele fez 62 jogos, caramba, é muito jogo, 35 gols e 15 assistências. Ele jogou muita bola em 2019. Eu falo sem medo, Bruno Henrique foi o jogador mais importante em 2019. Tudo bem, o Gabigol fez os gols na final da Libertadores, a Arrascaeta jogou muita bola, mas, gente, o que o Bruno Henrique fez em 2019 foi assustador. Não à toa ele foi eleito o Rei da América na ocasião. Vamos lá, falando sobre esse jogo de domingo, repito, casa cheia, ingressos esgotados. Gonzalo Plata treinou normalmente nesse sábado e será relacionado para pegar o Corinthians, tá? Caso ele não volte a sentir dores no joelho, de hoje para amanhã, ele está convocado pelo técnico Felipe Luiz. A baixa continua sendo Alexandre, com edema muscular, vai para o 3º jogo seguido como desfalque do Flamengo. Então, triste notícia aí envolvendo Alexandre, que eu acho que é um jogador, para mim, titular absoluto na lateral esquerda. Uma atualização sobre uma informação que a gente trouxe no último vídeo, galera. O processo do empresário do Tite, o Gilmar Veloz, a Anselmo Góes publicou e eu confirmei. Eu tive acesso à petição do processo
E tá aqui, ó, classe, execução de título extrajudicial, aí um documento de 7 páginas, e o valor exato da causa é de R$ 174.767,21, referente à última parcela, mais juros do pagamento da comissão dele. Na ocasião, a ex-diretoria do Flamengo fechou o seguinte: R$ 2,5 milhões pela comissão, e esse valor seria pago em 15 parcelas. E o Gilmar Veloz alega que a 15ª parcela não foi quitada pelo Flamengo e ele está cobrando na justiça aí do Flamengo. O departamento jurídico do Flamengo ainda aguarda a chegada do documento para poder analisar o processo e responder. Mas, enfim, agora é aguardar. Pessoal, essa semana aí, mudando de assunto aqui agora, né? Vamos falar agora de mercado da bola. Jorginho, já vou falar de Jorginho, mas o atacante Igor Paixão, destaque lá do Feyenoord da Holanda, ele é cria do Curitiba, tá lá no time holandês desde 2022. Ele deu uma entrevista ao jornal o Globo essa semana e ele deu a seguinte declaração: no Brasil ainda acompanho muito Curitiba, mas meu sonho é jogar no Flamengo. Cara, Igor Paixão falou isso, aí a internet ficou animada, né, nas redes sociais. Será que tá vindo? Será que tá vindo? Não, nesse momento o Flamengo não negocia com o Igor Paixão, tá? Pelo contrário, o Flamengo tem a informação que o Igor Paixão vai ser vendido a qualquer momento para um clube inglês num valor que gira em torno de 35 milhões de euros, algo que o Flamengo não pode fazer investimento nesse momento. O Flamengo nem tem o desejo de trazer um jogador para essa posição. Sabe por quê? Porque o Flamengo vai trazer Jorginho e mais 2. Mas antes vamos falar do Jorginho. A informação que o Flamengo recebeu de ontem para hoje, que a conversa do Jorginho e seus representantes com o Arsenal fluíram muito bem. Eles estão chegando ao acordo aí pela rescisão de contrato, pagamento, o Jorginho tem direito a alguns valores aí a receber do Arsenal. Então eles estão ajustando isso. Em breve eles vão rescindir e aí o caminho vai ficar livre para o Flamengo. O Flamengo está extremamente animado e como que eu posso dizer, confiante para ter o Jorginho para o Super Mundial já. Por isso que o Jorginho está trabalhando na rescisão de contrato com o Arsenal para poder assinar com o Flamengo o quanto antes e ficar à disposição do Flamengo para o Super Mundial. Repito, o Flamengo está muito confiante, acha que isso vai acontecer em breve, nos próximos dias. Não, os advogados ainda não entraram em cena para poder fazer os contratos, ainda não teve isso. O Flamengo recebeu a resposta dos empresários do atleta e também da diretoria do Arsenal, porque o José Butto tem uma ótima relação com o dirigente do Arsenal e também com o treinador do Arsenal. Então, o José Butto, pelo que essa pessoa me disse no Flamengo, recebeu essa informação de bastidor, dizendo que a situação está muito próxima de ser definida entre Jorginho e Arsenal, para ele poder assinar o contrato em definitivo com o Flamengo. Ele fechando com o Flamengo, vínculo de 3 anos até o meio de 2028, base salarial já está extremamente ajustada. E além do Jorginho, o Flamengo vai trazer mais 2 reforços nessa janela de transferência. Quais posições? Um meia, para teoricamente brigar por uma vaga com o Arrascaeta, ou até mesmo ser titular quando o Arrascaeta não ficar à disposição, e um atacante de ponta. E aí eu perguntei para a pessoa, atacante de ponta, se o Flamengo já tem tantos. Aí essa pessoa falou assim, cara, a diretoria, as pessoas, os scouts, enfim, do Flamengo, analisaram que o Flamengo precisa de um ponta com características diferentes daqueles que já estão no elenco rubro-negro. E é óbvio, a qualquer momento alguém pode sair também, não seria nenhum absurdo isso. Mas o Flamengo quer trazer Jorginho, um meia e um ponta. Essa é a meta da diretoria do Flamengo na próxima janela de transferência. Agora eu quero saber de vocês. Vocês concordam com essa análise da diretoria, né, nesses nomes ou nessas posições que precisam ser reforçadas? Quero a opinião de vocês. Jorginho, para mim, é uma baita contratação, uma contratação de altíssimo nível. É chegar e jogar muita bola. O Jorginho joga muita bola. Eu acho que muitos torcedores não sabem quão bom é o Jorginho e como ele vai fazer diferença nesse elenco do Flamengo pelos próximos 3 anos, ele assinando contrato
com o Flamengo. E meia e ponta, vocês concordam com a diretoria? De acordo com informações do jornalista Miguel Júnior, Gabigol estaria insatisfeito no Cruzeiro e manifestou o desejo de retornar ao Flamengo. O atacante, inclusive, estaria disposto a reduzir seu salário para viabilizar a negociação. Durante a gestão de Fernando Diniz no comando do Cruzeiro, Gabigol era titular absoluto, mas com a chegada do novo treinador, perdeu espaço e acabou sendo preterido por Caio Jorge, situação que vem gerando bastante incômodo para o jogador. Ídolo da torcida rubro-negra e campeão de diversos títulos com a camisa do Flamengo, Gabigol conhece bem o clube e seu ambiente, o que reforça ainda mais sua vontade de voltar. No entanto, um retorno agora seria bastante complicado, já que a nova diretoria do Flamengo, liderada pelo presidente Bap, adota uma política de contratações mais econômicas e, mesmo aceitando diminuir seus vencimentos, Gabigol ainda seria considerado um jogador de custo elevado. Vale lembrar que, no início da gestão, Bap ainda tentou renovar o contrato de Gabigol, mas, àquela altura, o atacante já tinha um acordo encaminhado com o Cruzeiro, o que impossibilitou a permanência no clube. Agora eu quero saber de vocês aceitariam Gabigol de volta no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários. Então é isso, nação. Não esqueça de deixar a curtida no vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima e saudações rubro-negras.